Na penumbra da madrugada, o vento frio sibilava entre as tendas, anunciando um presságio que só os corações atentos conseguiam sentir. Abraão já estava desperto. O sono, esquecido, cedia lugar a um sentimento inquietante. Havia algo no ar, uma vibração singular, como se a própria escuridão dançasse em antecipação a um destino inexorável. De repente, a voz chegou. Firme, inconfundível, ela atravessou o silêncio noturno. Não se tratava de um mero sussurro ou de um devaneio fugaz, era real e inegável. Abraão. Por um breve instante, o patriarca fechou os olhos, recordando a voz que, anos atrás, o chamara para abandonar sua terra natal e partir rumo ao desconhecido. Aquela mesma voz que prometera uma descendência infinita, tão numerosa quanto as estrelas do céu, e que, contra todas as probabilidades, concedera-lhe um filho na velhice. Contudo, naquela hora, algo parecia diferente. O tom, a urgência e, sobretudo, o comando que se aproximava de um abismo moral. Erguendo-se com os joelhos trêmulos pelo peso dos anos, Abraão inspirou profundamente. O ar, denso e carregado, parecia pesar sobre seus ombros, enquanto o silêncio da noite aguardava, expectante, o desdobrar dos acontecimentos. E então veio a ordem. Uma única frase, simples e devastadora, capaz de fazer o coração hesitar e a mente recusar-se a compreender. Por um breve momento, a terra pareceu desaparecer sob seus pés, como se o próprio mundo se dobrasse à magnitude do decreto divino. Sem tardar, os olhos do velho se voltaram para a tenda onde Isaque dormia, inocente e alheio ao destino que o aguardava. Enquanto a noite permanecia negra lá fora, dentro de Abraão uma tempestade se formava, um turbilhão de fé e amor, esperança e angústia. Como prosseguir quando o coração grita para voltar atrás? Como continuar quando cada fibra do ser anseia por proteção? Mas o tempo não esperaria. O sol implacável surgiria no horizonte, trazendo consigo o começo de uma jornada que não podia ser adiada. Naquele instante, o patriarca sabia. Ao romper da aurora, ele teria que partir. Quando os primeiros raios de sol tingiram o céu de um dourado pálido, Abraão preparou-se para a caminhada. Com passos medidos e silenciosos, ele foi até a tenda onde seu filho repousava, alheio à importância daquele dia. Isaque dormia com a serenidade dos que jamais imaginariam que seu destino estaria entrelaçado com o do pai em um sacrifício incompreensível. Abraão estendeu a mão com hesitação, como se cada gesto pesasse toneladas. Como despertar o filho para uma jornada onde cada passo carregava o peso de uma decisão divina? Quando Isaque despertou, seus olhos, ainda marejados pelo sono, encontraram os do pai e, sem questionar, ele levantou-se. Lá fora, os servos já se moviam em silêncio, organizando a lenha, afiando a faca e preparando o fogo. Elementos que, naquele dia, simbolizavam uma prova de fé que se estenderia por 3 longos dias. Cada passo na vastidão do deserto parecia ecoar o bater de um tambor distante. A areia, como um mar imóvel, acompanhava a marcha solene de pai e filho. Durante a caminhada, Isaque tentava preencher o silêncio com conversas simples, falava de ovelhas, plantações e dos servos, enquanto Abraão, imerso em pensamentos, mantinha a mente fixa num mantra interno. Deus proverá. Essas palavras, repetidas como um refrão em meio à tempestade, eram o que o sustentava, mas na dúvida, o quando e o como permaneciam obscuros, afundando-se na vastidão do deserto. À medida que os dias passavam, cada acampamento noturno revelava sombras dançantes que pareciam zombar do coração já apertado do velho patriarca. Até que, no terceiro dia, quando as chamas do entardecer iluminavam o céu, Abraão ergueu os olhos para avistar o destino. Um monte imponente, um gigante de pedra e mistério, onde a prova seria selada para sempre. O monte, ereto como um guardião silencioso, surgia à frente de Abraão e Isaque. Seu contorno robusto e solene parecia abrigar segredos ancestrais e o peso de uma decisão irrevogável. O vento varria a encosta, sussurrando segredos esquecidos enquanto o patriarca parava para contemplar o cenário. Seus olhos se encontraram com os dos servos que os acompanhavam, mas com voz firme e serena, ele ordenou: "Fiquem aqui. O menino e eu subiremos para adorar, depois voltaremos."
A palavra voltaremos ecoou com um fio tênue de esperança, uma promessa que parecia se desfazer diante da magnitude do sacrifício. Sem questionar, os servos assentiram. Abraão então pegou a lenha e cuidadosamente a ajeitou nos ombros de Isaque, pois não podia impor o fardo a si mesmo. Numa amarga ironia do destino, o fogo e a faca seriam deixados aos seus cuidados, enquanto o filho, sem saber, carregava o peso do futuro. A subida começou. Cada passo era uma marcha rumo ao inevitável, e o silêncio entre pai e filho, antes preenchido com conversas banais, transformou-se num abismo de não ditos. O olhar de Isaque, ainda carregado de inocência, encontrava o do pai com uma pergunta que pesava mais que 1000 palavras. Meu pai? A voz do menino cortou o ar, carregada de uma dúvida que transpassava a simples curiosidade infantil. Abraão apertou os olhos por um instante e respondeu, com a voz embargada, sim, meu filho. Isaque ajustou a lenha em seus ombros e lançou seu olhar ao redor. Ele percebeu a presença do fogo e da faca, mas algo lhe faltava. Com a inocência que só a juventude pode preservar, perguntou, onde está o cordeiro para o holocausto? Nesse momento, o tempo pareceu congelar. Um arrepio percorreu a espinha de Abraão, como se a própria terra estremecesse em resposta à pergunta. Ele voltou o olhar para o horizonte, buscando uma resposta nas alturas, e murmurou, num misto de fé e temor, Deus proverá, meu filho, Deus proverá. Mas no íntimo, o velho sabia que se Deus não se manifestasse de forma evidente, Isaque seria a oferta. Assim a subida continuou, cada passo aproximando-os do clímax da jornada, onde não haveria retorno. No ápice da montanha, o ar rarefeito e o terreno escarpado intensificavam o sentimento de que algo irreversível estava prestes a acontecer. Abraão inspirou fundo, permitindo que o ar preenchesse seus pulmões. Mas em vez do alívio esperado, um sentimento de temor tomou conta dele. Ali, sobre as frias pedras, a prova definitiva seria consumada, e o cordeiro, tão esperado para o holocausto, não se fazia presente. Com os passos finais, o silêncio se adensou, transformando-se num manto pesado que envolvia pai e filho. Abraão, percebendo a ausência da provisão, sentiu o coração apertar-se em agonia. Ele olhou para Isaque, cujos olhos expressavam tanto confiança quanto a inocência de um sacrificado sem saber. Não havia mais perguntas, o destino já estava traçado, gravado no fio de uma lâmina que cintilava sob a luz tênue do crepúsculo. Com mãos calejadas e trêmulas, o patriarca começou a empilhar os troncos, formando um altar de pedra e lenha. Cada gesto, outrora familiar em rituais passados, agora carregava um peso insuportável. O silêncio era absoluto, interrompido apenas pelo som sutil da madeira rangendo sob o toque do destino. Isaque, em silêncio, observava cada movimento, sem proferir sequer uma palavra. Ele sabia, de forma instintiva, que algo maior que ambos se encontrava em jogo. Com o altar finalmente erguido, Abraão sentiu o coração bater descompassado. Aproximou-se do filho, estendendo a mão com a voz trêmula. Meu filho, Isaque não se moveu, nem tentou fugir, nem sequer contestou o destino que se desenhava diante de seus olhos. O olhar entre pai e filho dizia mais que qualquer palavra. Havia um entendimento silencioso, uma aceitação mútua do que estava por vir. Com o olhar fixo, Abraão tomou a faca. O metal brilhava, refletindo a luz poente, como um prenúncio de um sacrifício terrível e necessário. Por um instante tudo pareceu suspenso, o vento cessou, o tempo dobrou-se e o universo parecia conter o fôlego. O braço de Abraão, agora firme e tremendo ao mesmo tempo, ergueu a lâmina. Mas, nesse instante crucial, uma voz cortou o silêncio, tão repentina quanto um trovão. Abraão! Abraão! A voz, imponente e urgente, reverberou pelo monte, fazendo o patriarca hesitar. A faca, a poucos centímetros de descer, parou no ar, e o coração de Abraão bateu com violência. Ele reconheceu aquela voz, a mesma que o guiara desde tempos imemoriais, a mesma que o chamara para deixar sua terra e seguir a promessa divina. Mas a voz não vinha para celebrar o sacrifício. Ela ordenava, não toque no menino! Por um breve momento, Abraão sentiu as pernas fraquejarem, como se o próprio chão
lhe oferecesse abrigo. Ele olhou para Isaque, que permanecia imóvel, o peito subindo e descendo em um ritmo descompassado. Os olhos do filho encontraram os do pai, misturando medo, surpresa e uma fé que transcende a razão. Num ato de alívio e incredulidade, a faca caiu de suas mãos, cravando-se no solo com um som metálico que pareceu dispersar o peso do destino. O silêncio que se seguiu foi profundo, quase palpável. Abraão permaneceu imóvel, absorvendo a intervenção divina que acabara de alterar o curso do que seria um sacrifício irreversível. Enquanto o coração ainda martelava em seu peito, a voz retumbava, reafirmando a providência que se fazia presente naquele instante. Mas, antes que o pai pudesse reagir completamente, um leve farfalhar chamou sua atenção. Entre os arbustos, nas sombras das rochas, algo se debatia discretamente. Abraão virou a cabeça lentamente e, para sua surpresa, avistou uma sarça onde um carneiro lutava para se libertar, enredado pelos próprios chifres. A visão era impossível de ignorar. Não se tratava de mero acaso, mas de uma clara manifestação divina. O carneiro, preso e vulnerável, representava a provisão que Deus sempre prometera, um sacrifício substituto para Isaque. Com um nó na garganta, Abraão sentiu a dor e o alívio se misturarem. Lentamente ele se aproximou, desatou as cordas que prendiam seu filho e, num gesto silencioso, o segurou com ternura. O coração de Isaque batia forte contra o peito do pai, numa troca silenciosa de amor e resignação. Sem pronunciar uma palavra, Abraão dirigiu seus passos até o arbusto onde o carneiro aguardava, imóvel, como se já soubesse de seu papel sagrado. O sacrifício seria consumado, não com o filho amado, mas com aquele animal providenciado por Deus. Abraão, com mãos trêmulas mas resolutas, libertou o carneiro. O animal, sacudindo o corpo, permaneceu quieto, como se compreendesse o destino que lhe fora reservado. Em seguida, o patriarca ergueu o olhar para o altar, onde o fogo já crepitava, lançando sombras dançantes sobre as pedras frias. O silêncio entre pai e filho se transformou em um entendimento tácito. Nada precisava ser dito. O verdadeiro sacrifício fora evitado, e a aliança divina firmada naquele momento transcenderia o tempo. Enquanto o fogo consumia a oferta, o odor do sacrifício se misturava ao ar, e pela primeira vez em dias, Abraão sentiu seu coração acalmar-se, mesmo que a memória do que quase aconteceu permanecesse viva. O fogo continuava a arder no altar, elevando-se em labaredas que pareciam tocar o próprio céu. Isaque, ao lado do pai, observava cada movimento com um misto de alívio e uma nova compreensão que brotava silenciosamente em seu ser. Seus olhos, antes repletos de inocência, agora refletiam a profundidade de uma experiência que o transformaria para sempre. Abraão, por sua vez, fitava o fogo com um olhar distante, como se tentasse decifrar os segredos do universo contidos na dança das chamas. A intervenção divina não apenas salvou seu filho, mas também selou uma promessa que se estenderia por gerações. Num sussurro carregado de emoção, o pai ouviu a voz do Senhor, agora mais suave e solene, proclamando: "Porque fizeste isso e não me negaste teu filho, teu único filho." As palavras se espalhavam pelo monte, atravessando o tempo como um eco que jamais se apagaria. E logo vieram mais promessas. "Multiplicarei tua descendência como as estrelas do céu e como a areia da praia, e todas as nações da terra serão abençoadas por meio dela." Ao ouvir tais palavras, Abraão sentiu um arrepio percorrer todo o seu corpo. Não se tratava apenas de uma promessa, mas de uma aliança eterna, selada naquele instante sagrado. O sacrifício evitado e a substituição providencial marcavam o início de um legado que se perpetuaria através dos tempos. O pai olhou para Isaque, seu filho, seu milagre. Aquele menino que por um breve momento deveria ter sido a oferta, fora poupado para que uma nova era pudesse nascer. O silêncio do monte, antes carregado de tensão, agora se transformava em uma sensação de paz e esperança, mesmo que uma sombra sutil permanecesse, anunciando que o futuro traria desafios ainda maiores. Enquanto pai e filho iniciavam a descida do monte, o vento murmurava entre as rochas, levando consigo segredos que só o tempo poderia revelar. Para os servos que os aguardavam, nada parecia ter mudado.
era apenas mais um dia no deserto. Mas o destino gravado na memória daquelas pedras deixava claro que o que fora vivido ali jamais seria esquecido. Ao afastarem-se do Monte Moriá, Abraão e Isaque carregavam consigo não apenas o peso da jornada, mas também a marca indelével de uma experiência transformadora. A poeira que se erguia a cada passo era testemunha de um pacto selado entre o divino e o humano, um pacto que ultrapassaria as barreiras do tempo. Isaque, agora diferente, parecia compreender que sua vida fora, de certa forma, resgatada para um propósito maior. Seus olhos, ainda atentos, refletiam a mistura de alívio e a inquietude de saber que o destino tinha planos que ele sequer podia imaginar. O jovem, que subira carregando a lenha, agora trazia em seus ombros o fardo e a glória de um legado que se perpetuaria através das gerações. Ao longe, os servos permaneciam alheios ao mistério do sacrifício evitado, mas o monte continuava a guardar em seu silêncio a memória daquele dia. O altar, agora frio e silencioso, erguiu-se como um monumento eterno, um prenúncio de um futuro em que o verdadeiro sacrifício seria consumado de forma definitiva. Abraão sabia instintivamente que aquele dia marcaria não apenas a sua vida, mas a história de todos que viriam depois. Pois um dia, muito além do seu tempo, outro sacrifício seria realizado, um sacrifício que não teria substituto, onde a voz que intervinha para poupar o filho seria substituída por uma determinação irrevogável de um pai que ofereceria seu filho sem hesitação. Enquanto a descida prosseguia, o vento levava consigo as cinzas do que fora quase consumado, e cada grão de areia parecia sussurrar a promessa de uma redenção futura. O Monte Moriá, com suas pedras silenciosas, testemunhava a passagem do tempo e a continuidade de uma aliança que transcenderia as eras. E assim, naquele deserto silencioso, pai e filho seguiram seu caminho, cada passo marcando o início de uma nova era. O altar permaneceu como um marco eterno, lembrando que, naquele dia, Deus havia provado sua providência e selado um pacto com Abraão. Um pacto que ecoaria para sempre, anunciando que a verdadeira redenção viria de um sacrifício maior, aquele que transformaria o destino da humanidade. O crepúsculo descia suavemente, tingindo o horizonte com tons dourados e rosados, enquanto Abraão lançava um último olhar para o monte. Em seu coração, a certeza de que, embora a dor e o medo tivessem sido superados, a prova daquele dia havia mudado-o para sempre. E mesmo enquanto os servos e a rotina do deserto retomavam seu curso, o eco daquela experiência se perpetuava em cada batida do seu coração. Ao encontrar descanso naquela noite, Abraão sabia que o verdadeiro legado não estava apenas na descendência prometida, mas na transformação interior que o sacrifício, ou a quase oferta, havia provocado. A memória daquele dia permaneceria, tal como o monte e o altar, como testemunhas silenciosas de uma fé que desafiou os limites e de uma aliança eterna, inscrita não apenas nas pedras, mas na própria alma da humanidade. E assim se encerra a narrativa daquele dia fatídico, onde a providência divina poupou um filho amado e selou um pacto imortal. Enquanto o vento continuava a sussurrar pelos recantos do deserto, a história de Abraão e Isaque ecoaria pelos tempos, lembrando a todos que, mesmo nos momentos mais sombrios, há sempre uma promessa de redenção e a certeza de que a fé, por maior que seja a provação, nunca está perdida.